Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de ciências, tá bom, turma? Hoje a gente vai revisar, estudar um pouco sobre o reino protista, tá bom, turma? No reino protista, turma, ele é formado por protozoários e é formado por algas unicelulares, certo? O que eles têm em comum são eucariontes e são unicelulares, tá, turma? Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um, tá bom? Vamos lá, primeiro, turma, os protozoários, certo? São seres vivos unicelulares, turma. Quando a gente lembra de unicelular, a gente lembra de quê? A gente lembra de que esses seres são formados por apenas uma única célula, certo, turma? São seres eucariontes, ou seja, turma, eles são seres que já possuem núcleo, né? Lembra quando a gente estudou o reino Monera, né? As bactérias, que as bactérias eram células procariontes, não possuíam núcleo, né? Aqui não. As células dos protozoários já são mais evoluídas do que as bactérias, né? Então, elas já possuem uma estrutura mais complexa, né? Por isso que são seres eucariontes, tá, turma? São desprovidos de clorofila, tá, turma? Eles podem viver, né? Ou eles podem ser livres, ou eles podem ser parasitas, né? E os parasitas, turma, eles podem causar doenças, né? Em quem? Em nós, né? Porque no fim sempre sobra para nós. Tá bom, turma? Então vamos lá. Os tipos de protozoários, certo, turma? Os protozoários, eles podem ser de acordo com a presença de elementos especiais, né, de locomoção, né? Temos os do tipo flagelados, tá, turma? Os flagelados, eles vão possuir um ou mais tipos de flagelo, né? O flagelo, turma, é como se fosse o rabinho do cachorro, certo? Ou o rabo do gato. Mas no protozoário que é flagelado, esse flagelo, ele tem a função de quê? De vibrar naquele líquido, né? Em que o protozoário se encontra para movimentar, né? Para fazer com que esse protozoário ele consiga se movimentar nesse meio, tá, turma? Muitos protozoários do tipo flagelado, eles têm a vida livre, certo? Mas também outros podem ser parasitas, né, e causar doença no homem, tá bom, turma? Temos os protozoários, que é do tipo de esporozoários, certo? São em forma de esporos, tá, turma? Esses esporozoários, turma, eles são parasitas, né? Então, podem ocasionar doença no homem, né? E eles são do tipo o quê, turma? Eles são do tipo preguiçoso, porque eles não se locomovem, tá? Então, eles são fixos, tá bom, turma? Um exemplo mais comum, né, é aquele que vai causar, turma, a malária no homem, certo? O que causa o protozoário da malária, né, que é o plasmódio, ele é do tipo esporozoário, certo, turma? Temos os ciliados, tá bom, turma? Os ciliados são aqueles que apresentam pequenos cabelinhos, certo, turma? Um exemplo, o caroço da manga, turma. O caroço da manga, né? Quando você acaba de chupar a manga, né? Aí fica só aquele caroço, né? Todo lambido, né? Esse caroço, né? Que você acabou de chupar, ele lembra, turma, um protozoário ciliado, certo? Os cabelinhos, né? Os cabelinhos que tem no caroço da manga são os cílios, né, do protozoário. Então, eles vão utilizar esses cílios, assim como os flagelados utilizam, né, o seu flagelo para se locomover, aqui eles vão usar os cílios, né, para se locomover e para capturar os seus alimentos, né, turma? Um exemplo, temos o balantídeo, né, que é um parasita que vive lá no organismo do porco. E temos o paramécio, tá, que vai viver na água doce, tá bom, turma?
E como se dá, turma, a reprodução, né, desses protozoários, né? Os protozoários, eles podem se reproduzir tanto pode ser uma reprodução sexuada, como pode ser uma reprodução assexuada, certo, turma? Na reprodução assexuada que a gente pode ver aí na imagem, ó, tem lá, né, o protozoáriozinho, né, no exemplo aí a nossa ameba, certo? Ela tá lá e diz assim: poxa vida, é muito triste viver sozinho nesse mundo. Tenho nada aqui para fazer, vou me dividir. Então, o que que ela faz? Ela duplica o seu núcleo, né? E depois de duplicado, essa célula que possui dois núcleos, ela vai fazer o que? Ela vai se separar. Então, ela vai dar origem a duas novas células, certo, turma? Então, essa é a reprodução assexual dos protozoários. Dá origem a novo núcleo e essas células se separam, tá? E na reprodução sexuada, turma, né? Lembrando que na reprodução sexuada não quer dizer que haja o ato sexual, certo? É um tipo de reprodução em que vai haver a troca de material genético, né? Que vai de um indivíduo para outro, turma. Então, vai ter a troca de material genético entre os indivíduos, tá? Um exemplo aí, ó. Tá lá o protozoário macho, tá lá o protozoário fêmea. Eles pensam assim: ah, muito chato viver só. Vamos aqui se reproduzir, né? Mas eu não quero me reproduzir só, né? Eu quero alguém para se reproduzir comigo e que esse novo ser que apareça seja diferente tanto de mim quanto do outro que vai se reproduzir comigo. Então, eles trocam o material genético, né? E nessa troca de material genético vai surgir um novo protozoário, certo, turma? Esse novo protozoário tem o material genético da célula macho, né? Entre aspas, e tem o material genético da célula fêmea. Então, é um protozoário com material genético misturado, né? Com das duas células que lhe deram origem. Então, fazendo uma breve revisãozinha aí, turma, ó. A reprodução, né, dos protozoários pode ser tanto sexuada como assexuada, certo? A alimentação, né? Os protozoários são o que, turma? São heterótrofos, então são o que? Precisam ir atrás do seu alimento. Eles não produzem o seu próprio alimento, certo? Já as algas, né? As algas, elas são altamente independentes, turmas. Elas são autótrofas, perdão. Ou seja, elas vão produzir o seu próprio alimento sem precisar que ninguém lhe ajude. Tá lá, tô aqui, produzo meu alimento e vida que segue. Até aqui, turma, tá dando para entender? Alguma dúvida? Arthur, Sofia, Letícia, tudo certo aí, Matheus, Ariadne, Tainá? Então vamos lá, continuando, turma. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas doenças, né, turma, que são causadas por protozoários, tá? Então vamos lá. Temos a amebíase, certo, turma? Como que a gente vai adquirir, né, essa doencinha? A gente vai adquirir ela, né? A gente pode adquirir ela através da ingestão, né, de água ou alimento que esteja contaminado com esse protozoário, né, turma? Que é o entamoeba, né? Então, os sintomas que é causado pela amebíase, turma, são ulcerações no intestino grosso, né? Que o cisto vai formar quando contaminar a água, né? Então, são feridinhas, né, no nosso intestino grosso. Como a gente vai se prevenir, turma? É importante, né? Se eu não tenho um mecanismo de filtro na minha casa, né? Se eu sou uma pessoa que mora num local, né, que o saneamento básico é pouco ou quase inexistente, eu não posso simplesmente pegar a água que chega na torneira da minha casa e beber.
que é que eu faço? Eu preciso filtrar essa água, né? Já que eu não tenho filtro, vou botar para ferver, né? Quando eu boto a água para ferver, eu mato vários, né, organismos, né, patogênicos que estejam ali naquela água, né? Não vai ser 100%, mas, né, já vai te ajudar, né? Então, eu fervo essa água e vou matar esses protozoários, né? Além de que, além de ferver a água, quando eu for me alimentar, né, quando ter verdura, né, na minha alimentação, tem uma fruta, eu não posso só, cheguei no supermercado, vou comer essa frutinha. Não. É importante lavar, turma, porque a gente não sabe o que passa no supermercado em cima das frutas, em cima das verduras, né? Pode vir contaminado, a gente não sabe. Então, por isso a importância de lavar, certo? E sempre lavar as mãos antes da refeição, né? Sempre a importância de lavar as mãos, né? Foi ao banheiro, lava as mãos, né? Vamos evitar o máximo de doenças possíveis, né? Vamos nos proteger, né, turma? Porque tem vários agentes patogênicos, né, que estão aí à espreita, esperando o nosso único vacilo para poder contaminar a gente, tá bom, turma? Temos também, turma, a úlcera de Bauru, também conhecida como leishmaniose, certo? Ela é transmitida através do quê, turma? Através da picada do mosquito, certo? Ele tá lá, um mosquitinho, esse mosquitinho, né? Tem dentro dele o protozoário, né? Que é a Leishmania brasiliensis, tá, turma? O que é que vai acontecer? A pessoa vai sentir o quê, turma? Ela vai ter feridas, né, no corpo, né, na pele, nas mucosas. O que são as mucosas? São os lábios, né, o nariz, os olhos. Então, essa doença vai causar feridas no seu corpo, certo, turma? Então, por isso a importância, turma, do repelente, né? A importância de não acumular vasilhas, né, que possam atrair, ser ali casinha para os mosquitos, né, para eles se reproduzirem nessas águas, né? Porque mosquito é só o que tem, turma. Então, tem os mosquitos que vão causar, né, algum tipo de doença e tem outros que não. Mas, né, por via das dúvidas, vamos se proteger de todos. Não vamos deixar água acumulada, parada, né, turma? Vamos usar, né, o repelentezinho para se proteger desses mosquitos. Tudo bem? Temos a giardíase, turma, tá? A giardíase, você contrai ela através de água ou alimento contaminado por esse protozoário, né? Olha aí como a água é importante, né? A água, ela é fundamental para o ser vivo, mas se essa água tá contaminada, turma, é muito ruim, né? Você se contaminar com algo que é essencial para a sua vida, né? Por isso a importância de ferver a água, né? De filtrar a água. Tem muita gente que não faz isso, mas por quê? Porque às vezes não sabe que essa água pode estar contaminada, né? Então são pessoas que têm o quê? São pessoas que onde elas vivem o saneamento é baixo, entendeu? Ou não há, ou é inexistente, né? Então, essas águas podem vir contaminadas. Então, a importância de sempre estar fervendo a sua água, né? Então, como a gente pode prevenir a giardíase, né? Como ela é causada pela água, vamos ferver a água, né? O que acontece? Esse protozoário, né, entra no nosso organismo e ele vai causar o quê? Diarreia, né, turma? E diarreia a gente sabe que é uma coisa que a gente precisa se preocupar, né? Que uma diarreia leva o quê? A desidratação do corpo, né? Porque você está o quê? Liberando o líquido do seu corpo direto. Então você precisa recompor esses líquidos, né? Então precisa beber bastante água, né? Tudo bem? Então, ó, lembrando, para se prevenir, lavar os alimentos, né? Ferver a água e sempre lavar as mãos, né? É o básico, né? É uma forma de saneamento pessoal básico. Lavou as mãos antes das refeições, após as refeições.
depois que usar o banheiro, quando chega em casa de um ambiente, né? Sempre ter esse hábito, turma, de lavar as mãos. Temos a toxoplasmose, certo? A toxoplasmose, turma, a gente adquire essa doença quando a gente entra em contato, né, com as fezes de animais contaminados, né, animais domésticos, como o cão, o gato, né? E quais são os sintomas, turma? A gente vai sentir aquele mal-estar, né, uma dor de cabeça, febre, né? Em mulheres gravídicas, né, turma, o protozoário ele pode atingir o feto, né, causando cegueira, né, pode causar deficiência mental nesse feto e pode levar até ele à morte, tá bom, turma? Como que a gente pode prevenir? A gente precisa evitar o contato com locais, né, de animais que possam estar contaminados com esse protozoário. Então, por isso a importância de você vai andar na rua, vai jogar bola na rua, vá calçado, né? Porque a gente não sabe, né, sobre os animais de rua, né? Ele pode estar contaminado, a gente não sabe, a gente só vai saber quando a gente pega a doença, né? Por isso a importância, quem tem animal em casa, cuidar dos seus animais, né? Porque os nossos animais também podem transmitir doenças pra gente. Por isso, a importância de ter a vacinação sempre em dias, né? Banhar sempre o seu animal, né? Importante tanto para ele, né, tanto para a saúde dele quanto para a nossa saúde, tá bom, turma? Vamos nos cuidar e cuidar de quem a gente ama, tá bom, turma? Nós também temos a malária, turma, né? A malária através da picada do mosquito. Olha a importância do repelente. Mais uma doença, né? Que vem do mosquitinho, né? Ô, mosquitinhos abençoados, né, turma? Lembrando, né? Que quem pica, né, a gente é o mosquito fêmea, turma, né? Porque ele precisa do ferro que tá no nosso sangue, né? Para se reproduzir. Enquanto que os machos não ligam pro sangue, né? Então a fêmea chega e pica na gente, né? Se ela tiver, né, contaminada com protozoário, então temos chances de sermos contaminados, certo? Então os sintomas, turma, de quem tem malária, né? O fígado ele é atacado, né? O baço. Então a pessoa vai sentir febre muito alta, né, da malária. A malária causa febre alta nas pessoas, né? E como que a gente previne? Combatendo os mosquitos, né? Não acumulando água, né? Água parada e limpa, né? Sempre passando repelente, né? A importância de combater esses e outros mosquitos causadores de doenças. Temos a doença de Chagas, né, turma, perdão. Essa doença de Chagas é causada por quem? Pelo barbeiro, né? O barbeiro tá lá, você vai dormir, ó. Tem muita gente que dorme e não cobre o rostinho, né? Deixa o rostinho descoberto. Aí o barbeiro chega, né, em você e se alimenta, né? Chega lá, dá uma picadinha. Só que na medida que ele pica, ele faz o cocôzinho, né, turma? É automático, né? Picou, fez cocô. Então, quando ele faz o cocô, né, e você sentiu a picadinha, né? O que é que você faz? Você bate, né, naquele local que tem um mosquito, aí você coça, né? Quando você coça, né, o protozoário que estava no cocôzinho ali do mosquito, ele entra ali em você. Então, você se contamina, né, com o Trypanosoma cruzi, turma, né? Então, quais são os sintomas? Ele vai atacar o nosso sistema circulatório, né? Então, causando probleminhas no nosso coração, turma. Então, como que a gente previne, né? Normalmente, os barbeiros, eles vivem onde? Em casas de barro, né? Ou casas de alvenaria. Então, é importante evitar esses locais. Mas a gente sabe que tem muita gente que mora em locais assim. Por quê? Porque é o único local, né, que ela consegue, né? Que ela consegue viver. Ela não pode viver numa casa de tijolo, então ela vai viver numa casa de barro. Certo, turma? Até aqui tudo bem, né, turma? Posso continuar? Tudo certo aí, Nicolas? Gabriel? Show!
Então vamos lá, turma, agora falar um pouquinho sobre as algas unicelulares, né? Que elas são de fundamental importância para o nosso equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, né, turma? Elas são as principais produtoras de alimento, né? Tanto para os seres aquáticos, tanto indiretamente para nós, né? Porque muitos animais se alimentam de algas, né? Aí vai passando pelas cadeias alimentares. Lembram, turma, quando a gente falou de cadeia alimentar? Pois é, as algas estão ali, ó. Estão na base da cadeia alimentar, certo? E além de ela servir como alimento, turma, ela também é uma grande fornecedora de gás e oxigênio, turma, que vai abastecer a vidinha da gente, né? Graças às algas, a gente tem esse oxigênio bastante pra gente. Tudo bem, turma? Então, vamos lá, algumas algas, né, turma? Temos as crisófitas, ou também conhecidas como algas douradas, certo, turma? Elas são unicelulares, né? Ou seja, possuem apenas uma célula. Possuem clorofila, certo? O seu habitatzinho, né? Onde que ela vive? Ela pode viver tanto em água salgada, tanto como em água doce, certo? São representadas por quem? Pelas diatomáceas, certo? Como a gente pode ver na imagem, turma. São as algas que têm o corpo protegido, né, por uma carapaçazinha, né, que é formada por sílica, tá, turma? Temos as pirrófitas, certo? São unicelulares, né? Possuem apenas uma célula. Possuem clorofila, certo? Seu habitat são do tipo marinhas, né? Elas vão causar o fenômeno de bioluminescência e causam o fenômeno da maré vermelha, tá bom, turma? Temos as euglinófitas, certo? Os euglinófitas são unicelulares, né? Apenas uma célula. Possuem clorofila, né? Podem se locomover através de um flagelo, né? Que é o rabinho. E seu habitat são de água doce, mas também podem estar presentes na água salgada, turma. Então, turma, para a nossa aula de hoje, certo? Era só isso mesmo, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido sobre o protozoários, tá bom? Sobre as algas, tá? Então, turma, se cuidem, certo? Beijos e até a próxima aula.